Alexandre Colim, falando em departamento de água e esgoto, a ideia é dividi-lo ao meio, tira esgoto e passa para a iniciativa privada e mantém o DAI tocando o abastecimento d'água. Andou, que ontem nós falávamos que a Justiça tinha liberado para que a Prefeitura mantivesse o processo de privatização. E foi exatamente isso que aconteceu, Rodrigo. Foi uma briga jurídica de ontem para hoje que, assim, uma coisa estrondosa, até pelas cifras, né, Rodrigo, desse contrato. É um contrato por 30 anos, esse contrato é prorrogável por mais 30, então estamos falando de 60 anos, na casa de 3 bi, com B de bola, 3 bilhões e meio de reais. E aí, Rodrigo, tudo isso você está vendo a imagem da paralisada, a ação do tempo é implacável, né, Rodrigo? Peças importadas, todas elas sendo castigadas ali pela ação do tempo, muita coisa já deteriorada, e tudo isso na prática também inclui a finalização do trabalho lá na estação de tratamento de esgoto, que, repito, está parada há mais de 4 anos. E por que eu citei a briga jurídica, Rodrigo? Porque ontem, a primeira vara da Fazenda Pública, a vara da Fazenda Pública aqui de Bauru, deu uma decisão favorável à sequência dessa licitação. Só que de ontem para hoje, Rodrigo, as gigantes, entre elas, por exemplo, a Sabesp, lembrando que a Sabesp era estatal e foi privatizada há pouco tempo, agora no governo Tarcísio de Freitas. A Sabesp não estava concordando com aquilo que estava sendo colocado no edital. E não foi só a Sabesp. O Tribunal de Contas fez vários apontamentos também, Rodrigo, porque entendia que muitos critérios, ou seja, havia muitas pontas soltas. No caso da Sabesp, por exemplo, havia uma questão de subjetividade naquele critério que tinha sido escolhido pela Prefeitura, ou seja, o menor preço pela melhor técnica. E aí essa questão da melhor técnica, menor preço fica claro, porém a melhor técnica, Rodrigo, não havia uma especificidade, ou não havia especificidades, né, objetivas nesse critério de, insisto, de melhor técnica. E aí houve esses imbróglios. Muitas decisões judiciais depois, agora a Justiça liberou de vez, não houve, né? Aliás, a vara da Fazenda Pública concorda com aquilo que havia dito o TJ em segunda instância para liberar, né, o andamento da licitação. E essa sessão, Rodrigo, está acontecendo desde as 9 horas da manhã, lá na sede da Prefeitura, são empresas, não é? Que estão apresentando ali as suas respectivas propostas e ficou daquele mesmo jeito, Rodrigo. Qual é o modelo? O modelo é esse, concessão total do tratamento de esgoto, a partir daquele momento em que a gente aperta a descarga, a partir dali, tudo aquilo que vai, né, vaso abaixo, vai ser assumido por essa empresa que ganhar a licitação. Você lembra? A gente fez uma extensa matéria grande falando a respeito de tudo isso. Então começa assim, apertou a descarga, foi para o ralo, a partir dali a responsabilidade é dessa empresa. E aí, Rodrigo, tudo isso também inclui a conclusão da estação de tratamento de esgoto e como contrapartida. E aí, para muitos, isso acabou sendo uma aberração, aí houve recursos, a Justiça acatou a decisão, o sistema de drenagem nas Nações Unidas, o que seria, repito, uma contrapartida da empresa que vai atuar em todo o sistema de esgoto. E aí, Rodrigo, você lembra daquela reportagem? A gente já trouxe a seguinte informação e essa informação ela não foi alterada. Você lembra quando a gente fez uma conta muito simples? Numa conta de água, por exemplo, de R$100, o bauruense paga 65% de esgoto, ou seja, a conta dele é de R$165, uma aberração, evidentemente, porque paga o esgoto não é tratado aqui em Bauru, lembrando que Bauru trata apenas e tão somente 4% do esgoto que produz. Os outros 96% são jogados in natura, nos córregos, enfim, Rio Tietê, e essa, portanto, é a situação atual. E aí agora, Rodrigo, com a concessão, essa conta ela tá posta. Ainda não foi alterada, pelo menos é isso que a gente tem de informação até agora. Com a privatização, muda, porque o recurso que era pago para o esgoto vai para essa empresa que assumir. E aí deixa de ser 65% e vai para 90%. Ou seja, numa conta de água de R$100, o munícipe vai pagar 190. Subiu então de 65%, né? 65% para 90%, ou seja, isso posto já encareceria a conta de água do bauruense. E só para finalizar, lembrando que o Departamento de Água e Esgoto hoje, ele não teria condições de ser tocado sem a receita do esgoto. Ou seja, Rodrigo, são embrólios que ainda permanecem sem solução, mas o fato é que a licitação está em andamento, as empresas estão apresentando a proposta e a modelagem segue rigorosamente a mesma, com algumas alterações, segundo a Prefeitura, exatamente para corrigir esses apontamentos. Qual foi o principal desses apontamentos?
a questão do menor preço pela melhor técnica. Isso, segundo as empresas, o próprio Tribunal de Contas, não estava claro. Agora parece que a Prefeitura corrigiu, portanto, segue o jogo com o entendimento ou com o aval da Justiça, Rodrigo.